Ô Paulo, nós estamos aqui num negócio que me enche de orgulho, que é a Escolinha Centro de Treinamento de Girolando, José Mariano. José Mariano é um funcionário nosso, um colaborador que trabalhou na fazenda por mais de 60 anos. Ele aposentou agora, parou de trabalhar com 75 anos. Nossa. E o Zé conduziu a escolinha por muito tempo, muitos anos ele que fazia esse trabalho, sabe? Então, muito do que a gente sabe, que a gente implementou, passou também pelas mãos do Zé Mariano, pelo aquele ensinamento que eu te falei do grupo ético, do Nilson Dornelas também. E a escolinha, vem cá para você conhecer, a escolinha é um arremate de tudo aquilo que a gente faz durante a fase de criação, desde a bezerra até a novilha prenha. Então, todas as novilhas, depois que elas estão prenhas e antes do parto, elas passam uma semana aqui fazendo esse processo intensivo. Pega nessa aqui para mim, para ficar mais perto para a câmera. Um processo de escovação. Então, a princípio, ele usa... Tirar a cócega dela. É tirar a cócega e ficar realmente próxima do domador, né? Então, ele começa com o bastão. O bastão é uma extensão do braço. E depois ele vai fazer todo esse massageamento com as mãos. À medida que ele vai sentindo segurança e a novilha também vai acostumando com ele vai começar a fazer com a mão, não vai nem usar o bastão mais. Sei. E aqui é tão interessante que é um processo que começa na segunda-feira e vai até sexta. E ele começa trabalhando com o lote, com o grupo, no primeiro dia, depois ele vai trabalhando de 3 em 3, depois de 2 em 2 e finalmente individual. Ele vai fazendo esse trabalho todo individualmente. E no sábado, a gente faz uma prova. Então vem uma pessoa que não ele, que fez o treinamento, e faz a avaliação animal por animal. Gente. E dá uma nota de 1 a 4, onde 1 e 2 aprova, 3 e 4 reprova. As reprovadas ficam uma semana a mais no processo de doma. Mas já há muitos anos que a gente não tem mais 3 e 4. Todas as novilhas elas aprovam com uma semana só, porque esse processo não começou aqui, ele começou desde a fase da bezerra. Né? Então os animais já são muito dóceis. Aqui é praticamente um refinamento de todo o manejo que a gente fez ao longo de toda a vida das bezerras. Com isso elas parem super mansas, vão produzir leite com total tranquilidade. E já pegando o ubre dela. Sem nenhum risco pro operador, né? E as pessoas que adquirem nossos animais sempre relatam isso, tanto que os nossos animais são dóceis, o quanto que aquilo impactou no seu manejo. Isso é muito bom da gente ver. Como que são os critérios aí dessas quatro notas? Isso. Tá, é assim, ó. O que a gente quer é que a novilha aceite a doma na totalidade. Então, a novilha 1 é aquela que ela tá aqui, ela tá parada, e parada fica. Eu faço tudo que eu preciso nela, passando a mão nela, e ela fica parada e aceita tudo. Aquela novilha 1, ela é excepcional. A 2 também aceita, mas ela alterna alguns movimentos de virada. Por exemplo, eu comecei aqui, ó, ela aceitou, mas de repente ela movimenta um pouquinho, mas ela aceita fazer tudo. Essa é a 2. A 3, ela alterna muito mais a frequência de permitir que você aceite ou não, e ela movimenta mais. A gente percebe que ela não está totalmente sentindo a vontade com a escovação. Então essa é a 3. E a 4, ela não tem nada de muita docilidade, e ela às vezes esboça uma cabeçada, ou às vezes até um possível coice. Tá? A 3 e a 4 são reprovadas. Mas na nossa realidade hoje, 100% dos animais é 1 e 2. Nossa, que maravilha. Fantástico, fantástico. Isso que você está falando, Maurício, isso é de grande valor para aqueles produtores que ainda não conseguiram tirar a ocitocina do animal. Sim. Né? Paulo, eu não dou conta aqui até hoje, mas é uma forma de doma, né? Olha só. É um processo, né? Eu acho que assim, você não pode achar que você vai pegar um animal que nunca fez nada com ele e vai amassar ele aqui só nessa semana. Isso. Tem que ser um processo que começa desde a criação. Mas nos primeiros momentos, quando a gente começou a introduzir essa tecnologia, nenhum animal ainda tinha passado pelo processo desde a sua fase de infância, né? Começamos realmente com a escolinha. E o resultado foi fantástico. Então, quem nunca fez nada de bem-estar, pode começar pela escolinha, que o resultado já vai ser fantástico. E aí, ele vai implementando essas práticas também nas outras fases da criação, e cada dia mais os animais vão ficando mais adequados e mais mansos e mais
produtivos, sem dúvida nenhuma. Então, todo dia, durante a semana, no sábado, vai lá e faz a provinha, mas durante a semana, quanto tempo esse animal fica aqui? Ele trabalha com um grupo de mais ou menos 20 novilhas por semana. Tá. Naquela semana ele vai trabalhar essas 20 o tempo todo, de segunda a sexta. O dia todo, ele começa de manhãzinha, 7 horas da manhã, e vai até 4 horas da tarde. Ah, então ele fica o dia todo revezando elas aqui, fazendo... Ele leva 2 vezes no dia para dar um banho, não é isso? 2 vezes leva para dar um banho, se quiser questionar alguma coisa. E aí, você acha, como é que estão as novilhas? Estão bem adaptadas? Chega aqui perto do microfone aqui, vem cá. Como é que é? Faliu 3. Mas como é que elas estão? Tranquilas? Mansinha demais, né? No primeiro dia, tem alguma que estranha um pouquinho ou não? Estranha um pouco. No começo até que adapta. Né? Com quantos dias você acha que elas já estão bem adaptadas? De 2 dias, segundo dia. Segundo dia. É muito rápido, Paulo, é muito rápido. Ela entende que o ser humano... É um aliado dela. É um aliado, não é um vilão mais. Não é um inimigo. Foi trato aqui para ela, né? Da ração. É porque às vezes ela poderia estranhar, porque pensa, um cara diferente, eu sou a presa. Como você falou no começo do vídeo, né, Maurício? Mas aqui você passa a confiança pro animal, ó. Você vê, ela nunca me viu, né? Vida dessa nunca teve comigo. Nunca nem teve contato. E você pode entrar aqui que é a mesma coisa, a reação é a mesma. Show, viu? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Aqui é você e mais quantos que fica aqui? Aqui é só ele, é uma pessoa só, que faz a semana toda a doma daquele lote. O objetivo nosso é que toda novilha, antes de ir para a maternidade, passe pela escolinha. Passa aqui. Show de bola. Parabéns, viu? Vamos dar mais uma volta. Vamos mais. E Maurício, esse lote aqui é qual? Esse é um lote de bezerras aí de 7 meses, mais ou menos, 6, 7 meses. Como eu te disse, são todas produtos de transferência de embrião, são filhos de embrião de FIV, né? As doadoras são as vacas de leiteira da São José do Cancan, então esse lote é um lote de meio sangue. E essas bezerras todas são recriadas e elas vão estar aí ou sendo incorporadas ao rebanho ou disponibilizadas para venda quando novilhas prenhas. Normalmente a fazenda comercializa vaca em lactação e novilhas prenhas. Então, com certeza, boa parte dessas novilhas e bezerras vão estar disponibilizadas para o mercado. E olha, você vai observar a docilidade desses animais, né? Como eu te disse, em várias fases da vida delas, a gente tem sempre boas práticas de manejo, de bem-estar mesmo. Então, as bezerras, as novilhas, elas têm o homem como um aliado, como um grande amigo. Veja que elas estão todas vindo, Paulo. Tá vindo. A gente não lá no começo do vídeo, as vacas veio. Exatamente. Se a gente ficar aqui um pouquinho, elas vão chegando. Tal é a docilidade do rebanho, né? Isso foi um negócio muito interessante que a fazenda incorporou essas boas práticas quando a gente começou a conhecer um pouquinho mais da técnica. E tiveram 2 grupos de profissionais que foram muito impactantes na Santa Luzia. Um é o grupo ético do professor Paranhos, lá da Escola de Jabuticabal. Vários alunos deles e mestrandos e doutorandos passaram por aqui. A Lívia Magalhães foi uma delas, fez um trabalho fantástico aqui com a gente. E o outro profissional foi o Nilson Dornelas. O Nilson é profissional dessa área de bem-estar, ele faz vários cursos, ensinando doma, ensinando boas práticas. E todos esses 2 grupos profissionais impactaram muito nas práticas que nós temos hoje. Então a fazenda deve muito a esses profissionais. Eu sempre falo, a tecnologia está disponível, a técnica está aí desenvolvendo, técnicas modernas, a gente tem que pôr em prática, né? E a gente tem no Brasil hoje um grande celeiro de bons técnicos e de boas tecnologias a serem implementadas nas nossas fazendas. Um lote desse que deve ter quantas cabeças aqui, Maurício? Esse lote deve ter umas 100, 120 bezerras. Olha só. E aqui o que é o trabalho? O que é que o funcionário vem aqui todo dia, ou dia sim, dia não? Água, comida, como que é aqui? Esse lote são bezerras aí de 6 meses, como eu disse. São bezerras que já passaram pela fase mais crítica. Então elas já estão fora da fase da tristeza parasitária, elas já estão imunes à tristeza parasitária. Então aqui basicamente o nosso trabalho dia a dia é alimentação, né? Eventualmente a gente leva no curral para fazer algum manejo de vacina e também pulverização contra carrapato, mas de um modo geral essas bezerras já estão consideradas prontas.
Daqui para frente é cuidar, continuar cuidando com carinho, bem nutridas, que realmente estão em fase de reprodução. Uhum. E o tamanho aqui... Olha para você ver, vai comer minha Nossa, camisa. vai comer sua camisa. O espaço aqui onde elas estão Qual que é o tamanho aqui? Esse é um piquete de 4, 5 hectares. Tifton também, né? Tifton também. Elas recebem a comida lá no coxo e tem o piquete para receber parte da sua nutrição. Muito bem criado. Todo o nosso gado, Paulo, ela tem uma boa parte da sua dieta feita no pasto, né? Mas sempre com suplementação. Todos os lotes recebem um pouco de silagem e uma parte de concentrado para poder garantir um bom desenvolvimento ponderal. Essas bezerras ganham aí em torno de 750 até 800 gramas por dia. E nós, com isso a gente tem as novilhas entrando em reprodução a partir dos 16, 17 meses. E o primeiro parto aí com 27 meses até 28 meses. Então, isso aí é a gente ganha muito tempo quando você tem um manejo aí bem adequado na nutrição e, sobretudo, aí na sanidade, no bem-estar desses animais. É um sistema que tem que andar muito em conjunto, lavoura, pecuária também, né? Porque, pensa, você falou aí que come silo, né? Além do capim. Vocês têm que estar muito bem preparados para isso, né? A gente tem muita silagem, feito silagem de milho, mais ou menos 50% da nossa dieta é silagem de milho. Mas a gente tem muita silagem de capiaçu. Capiaçu. A gente tem na Santa Luzia 85 hectares de capiaçu, que produzem aí 250 toneladas por hectare ano, 3 cortes. A gente acabou de fazer um corte nas capineiras. E esses animais em recria, vacas secas, os animais de menos produção de leite, tudo capiaçu. Ingerem muito silagem de capiaçu. E a silagem de milho, preferencialmente, vão para as bezerras novas e para as vacas em lactação. A gente compõe a dieta, né? Mas o capiaçu é uma grande alternativa aqui dentro do sistema da Santa Luzia. Isso é uma coisa interessante você falando, porque é uma solução também, né? Para muitos produtores, né? Hoje eu vejo que tem muito, mas as pessoas priorizam muito o milho, né? Que na verdade é o ideal para a vaca leiteira mesmo, né? Mas também tem a opção do... O milho é a rainha das forrageiras, né? Não tem dúvida nenhuma. É um alimento muito nobre. Mas ele não pode desprezar o potencial das outras forrageiras. Sim. O capiaçu é um grande exemplo disso, né? Uma variedade melhorada pela Embrapa, uma variedade que tem um índice de produtividade altíssimo. Você veja aqui onde a gente usa dejetos de bovinos e suínos, a gente chega a colher 250 toneladas por ano, por hectare ano, né? Estamos falando em 50 toneladas de matéria seca, bezerra. Então isso para um produtor que tem sua área de produção de forragem limitada, é um grande ganho, né? E na Santa Luzia é isso que acontece. Nós não temos como alimentar todos os rebanhos só com silagem de milho. Nós precisamos da silagem de capiaçu. E isso tem nos ajudado muito. Muito bom. Você está de parabéns com os bezerros muito bem criados, ó. Bonito demais. Vamos andar mais. Vamos mais. O Paulo, aqui nós estamos num dos lotes de novilhas prenhas, né? Como a gente tem os animais em todas as fases, à medida que elas vão ficando prenhas, a gente vai separando os lotes mais ou menos por fase de gestação. Então aqui é um gado de 5 para 6 meses de gestação, estão todas prenhas de embrião, e são novilhas, a grande maioria, novilhas meio sangue. Elas também estão prenhas de embrião, a maioria embrião meio sangue. E aí depois nós vamos ter as novilhas de 7 meses de gestação, de 8 meses, até o pré-parto, que a gente viu agora há pouco, onde as novilhas vão faltando 3 semanas para o parto, elas vão já para a maternidade. Então todas essas aqui já estão com embrião na barriga. Estão prenhas de embrião e elas recebem uma suplementação, que a gente chama de um lanche, aqui no coxo, e acesso ao pasto, piquetes rotacionados. E aqui geralmente vocês começam a comercializar a partir de quantos meses? Não, normalmente quando a gente faz os leilões, a gente sempre oferta novilhas prenhas para parir rápido. Parir aí no mais 30, 40 dias já antes do terço parto. Final ali. Terço finalzíssimo de parto. Então, novilhas aí entrando no 8º mês de gestação, porque quem compra também quer começar a usufruir desse animal rápido, né? Então a gente geralmente coloca uma novilha aí faltando 40 dias para o parto, mais ou menos. Ou vacas em lactação, também sempre em início de lactação, vacas aí com 30 a 60 dias de parto.
Aí elas ficam 100% confinadas, geralmente, né? Não, não. O nosso manejo sempre tem coxo e pasto. Então elas ficam uma parte do dia fechada, né? Estão recebendo a estilagem de normalmente capiaçu, com o concentrado, é uma dieta total, e acesso ao piquete. Nessa época que nós estamos caminhando agora, que os pastos já entram em declínio, a gente oferece mais quantidade no coxo. No período das águas, quando tem abundância de forragem no pasto, é um lanche mais reduzido aqui no coxo. Sim. Mas todo o período do ano, todas as fases do animal, ela sempre recebe um lanche aqui na pista de trato. Muito bom. Muito animal e tudo muito bonito, né, Maurício? Ó. Chique, viu? E Maurício, uma coisa interessante que eu, ao chegar aqui, né, passando aqui, eu vi que tem muitas casas, né, de funcionários aqui lá de baixo, lá de cima ali também tem bastante. E também estou vendo ali os ônibus, vans escolar, né? Como que você faz aqui para poder manter os funcionários, né? E uma coisa muito interessante, né, para as crianças não ter que ir para a cidade, tem escola aqui. A gente vê que muitas fazendas fizeram o caminho inverso, né? As pessoas deixaram de morar na fazenda para ir morar na cidade e vêm dia a dia trabalhar. Nós fizemos um caminho inverso, a gente tem muita casa, a gente tem acho que umas 40 casas dentro da Santa Luzia. Nossa. E a gente quer a maior parte dos nossos funcionários morando aqui. E para isso você tem que oferecer conforto, né? Casas de boa qualidade, internet, claro, hoje é imprescindível, mas sobretudo acesso à escola. Então as crianças, a gente cuida muito disso. Nós temos o privilégio de ter uma escola rural aqui dentro da Santa Luzia. Agora nós vamos ter o privilégio de ter o primeiro CEMEI rural da nossa região, período integral, então as crianças vão poder estar aí desde os 2 anos de idade, vão poder estar na escola, as mães podem com isso trabalhar também, né? Nossa, que bacana. E a nossa escola hoje tem mais de 150 alunos, vai da primeira à 8ª série. Então, assim, eu acho que isso é muito bom para um pai de família, saber que ele está trabalhando, foi trabalhar e os filhos estão na escola, tem onde ficar, tá perto de casa, vai a pé para a escola, né? Os que moram um pouquinho mais longe, as combis faz esse transporte. Então, eu acho que o governo também tem cumprido o seu papel nesse sentido, de dar uma escola de qualidade na zona rural, a mesma qualidade das escolas municipais, né, nas escolas da cidade, e, sobretudo, esse conforto do transporte, que ajuda muito. Então, para nós é um grande privilégio ter a escola Uilda, leva o nome da minha mãe, essa escola, aqui dentro da Santa Luzia, servindo não só para a nossa fazenda, mas por todo o entorno da nossa propriedade. Olha que bacana. E de quem que foi a ideia de trazer uma escola para a propriedade Santa Luzia? Como que foi? Essa escola é bem antiga, sabe? No tempo do meu avô, ela já existia. Acho que até antes, porque meu pai fala que quando eles moravam fora da Santa Luzia, eles vinham estudar aqui. Vinham a cavalo, 7 quilômetros, vinham estudar aqui. Então a escola sempre existiu. Mas oficialmente esse grupo foi inaugurado em 1970. A primeira, uma escola já assim, mais moderna para a época, né? E minha mãe, inclusive, lecionou aqui. Eu tive algumas tias também, irmãs do meu pai, que lecionaram aqui. E hoje é uma escola grande, hoje é das principais escolas rurais da nossa região, do nosso município. E agora vamos receber esse investimento todo que eu falei, dando um novo up aí para a nossa região, né? Eu acho que o cuidado com a educação é fundamental para formar as próximas gerações. Muito bom, hein? Vocês estão, pessoal, a prefeitura, né? Todo mundo. Prefeitura, aqui, parabéns, a escola é municipal, né? A fazenda é simplesmente uma parceira do município, ela cede a área, alguns projetos que a gente tem junto, mas a mantenedor da escola é o município. Muito bom, parabéns. E aqui que você falou, né? Onde os funcionários moram aí, essas aqui são algumas casas, né? Lá em cima tem a fazenda, pessoal. Então muito pertinho, né? Para poder estar indo, e os alunos ficam logo ali, ó, do lado ali, e os que é de mais longe tem as vans. Quadra de esportes, tem tudo aí. Que bacana, hein? Muito bom. Agora que às vezes a gente consegue uma academia ao ar livre para trazer para a praça, vai melhorando o conforto aí para a turma, né? Isso é muito bom. E Maurício, e o que eu acho interessante, que vocês, né, fornecem, né, a casa, lógico, os colaboradores, né, trazendo eles para cá. Mas também tem um lado dos funcionários também, que eu estou vendo aqui, o zelo que eles têm, né, pelas casas, né? Eu acho que isso é muito interessante que você está falando, porque assim, a gente oferece o conforto,
mas a pessoa também tem que fazer a parte dela. E olha o capricho que você vê dessas casas, né? Jardinada, pintura. Isso é iniciativa deles, não é da fazenda. Então, isso me enche de orgulho de ver que, como ser humano, como cidadão, essas pessoas também hoje são muito mais evoluídas, né? Pra você ter uma ideia, até a estação de tratamento de esgoto, a fazenda hoje tem. Então, 100% do resíduo humano hoje é tratado numa estação e cuidando totalmente do meio ambiente. Ou seja, não vai para o córrego, nada. Não tem nada disso. Tudo é tratado. Tudo ambientalmente muito correto. Você me dá licença para mostrar um pouquinho aqui? Pode mostrar aqui? Tranquilo, fica à vontade. Olha só, gente, que capricho dos colaboradores que moram aqui. Aqui não, né? Em todas elas eu passando aqui, tudo desse jeito assim, ó. Tudo muito bonitinho lá dentro. Olha só que beleza. E aí? As plantas, né? Eles cuidam mesmo e plantam as coisas, né? Olha. É um jardim, né? Bonito. Então, de parabéns. Manda mensagem para eles lá, os parabéns para mim. Tá joia.